Bom dia, pessoal. Meu nome é Antônio Fará. Estou hoje aqui com o diretor de relação com investidores da empresa Odontoprev para bater um papo sobre o modelo de negócio dela. Quais são as suas primeiras considerações, Pacheco? Obrigado, Antônio. Sempre um prazer. A companhia está de portas abertas a investidores institucionais, pessoas físicas. A gente tem muito prazer e orgulho de estar o recebendo aqui na sede da companhia em Barueri, em São Paulo. A gente já vai estar descrevendo mais o modelo de... Mas, Antônio, me conta uma coisa. O que te trouxe aqui ao Odontoprev? O que você vê de diferente no modelo de negócio da companhia? É um case bastante raro, a maioria dos mercados tem muita concorrência. O Odontoprev se destaca por ter várias barreiras de entrada, baixo capex, elevado retorno sobre capital. Todos esses fatores me levaram a estudar mais a fundo a empresa e querer conhecer mais. Interessante, Antônio. Bom, talvez a gente pudesse fazer uma introdução de quem somos, o que fazemos, qual é a trajetória da Odontoprev no mercado de capitais. Abrimos o capital em 2006, então, quer dizer, esse é o 14º ano como companhia listada. Naquela época nós tínhamos 1,5 milhão de brasileiros sendo cobertos pelos planos odontológicos da companhia. Na realidade, nós lideramos o setor de planos dentais no Brasil desde o final dos anos 90, quer dizer, então são mais de 2 décadas, né, de liderança. Essa é uma companhia especializada, Antônio. Nós só trabalhamos na cadeia de valor dental. Quer dizer, é uma empresa fundada por cirurgiões dentistas. Hoje 20% do nosso quadro de funcionários é de cirurgiões dentistas. A gente tem 100% de dedicação à odontologia, em particular à odontologia de alto nível. Como é que foi a trajetória nesses 14 anos? De novo, de 1,5 milhão de brasileiros que estavam conosco em 2006, hoje, tal como em setembro, eram 7,3 milhões. É um setor que vem crescendo todos os anos, independentemente do quadro macro, independentemente da geração ou não de emprego. O setor odontológico no Brasil ainda é muito incipiente, ele cresce todos os anos. A Inés acabou de divulgar essa semana, em particular ontem, o fechamento do setor do mercado, né, de 2019, e a gente ficou feliz de ver que 1,7 milhão de brasileiros pela primeira vez entrou no mercado. Quer dizer, então o setor ultrapassou 26 milhões de clientes, dos quais, tal como em setembro, a gente tinha 7,3. Quais seriam assim, os fatores que você acha que possibilitam esse crescimento tão acelerado nos últimos anos, enquanto o setor de saúde ficou estável, assim, não cresceu e até perdeu clientes? Assim? Esse é um bom ponto. Na realidade, o setor de planos médicos no Brasil já é maduro, ele tem 47 milhões de beneficiários desde 2012. Quer dizer, então teve alguma trajetória de crescimento em anos recentes, chegou a bater 50 milhões de beneficiários, 3 milhões de pessoas no Brasil perderam o emprego nos últimos anos. Então o setor de planos médicos hospitalares recuou de 50, hoje tem 47,2 milhões de beneficiários. Esse foi o fechamento pelo 3º, 4º ano consecutivo, tal como em 2019. O dental é diferente. O dental é mais novo, de novo, são apenas 26 milhões de beneficiários. O preço é bastante mais acessível, a gente está falando de 5% ou menos do preço referência da média, né, dos planos médicos no Brasil. E a gente vai estar desenvolvendo muito o raciocínio e os diferenciais do modelo Odontoprev. Como é que hoje a companhia faz com um market share de talvez 40%, em beneficiários 27, 28, quer dizer, certamente a gente tem um share maior de receita e bastante mais expressivo de geração de caixa, quer dizer, esse que conta no final. Mas eu acho que a melhor comentário para quem nos acompanha hoje é de que esse é um setor ainda muito jovem no Brasil. O benchmark é a América do Norte, tanto Estados Unidos quanto o Canadá, com penetrações de 70%, 75%, ao contrário em relação à população, né? Em relação ao caso brasileiro de apenas cerca de 12%, 13% da população hoje coberta por planos dentais. Quer dizer, então o potencial, gente, é relevante
ele, de novo, é um setor acíclico, quer dizer, ele tem um potencial e vem entregando crescimento todos os anos sem exceção, independente do PIB, independente de emprego. Eu acho que, e a nossa convicção é de que o Brasil está entrando num ciclo construtivo, positivo, de aceleração de crescimento e geração de empregos, de 2020 em diante, especialmente 2021, 2022. Eu acho que a companhia está muito bem posicionada para explorar em todo o Brasil, em todos os segmentos, diversas oportunidades. Certo. Eu acho que a explicação desse crescimento acelerado, a gente pode encontrar ela fazendo uma comparação do mercado de odontologia brasileiro com o americano, né? Sem dúvida, sem dúvida. Já são mais de 200 milhões de americanos com planos dentais. Só para fazer um paralelo, a gente tem a maior parte da base acionária da Odontoprev nos Estados Unidos. Em 14 anos de conversa, nunca encontramos em reunião alguém que não conhecesse o conceito ou que não tivesse a sua própria carteirinha, de quem por um acaso tem carteirinha. Então, é um setor muito conhecido, de novo, na América do Norte, ainda incipiente no Brasil. A gente está muito entusiasmado com os diferenciais da companhia e as formas únicas de explorar canais exclusivos de distribuição. Acho que esse é um assunto legal da gente estar conversando hoje. Então, no setor brasileiro, a gente tem uma oferta de dentistas muito grande, uma demanda bastante reprimida ainda por fatores da gestão pública não incentivar muito o setor, né, como incentivo de saúde. Quer dizer, a saúde pública é um direito constitucional no Brasil, mas a gente sabe que a oferta do serviço, a qualidade, muitas vezes fica a desejar. Quer dizer, então, de uma classe média de cerca de 100 milhões de pessoas, a gente observa ano após ano que a utilização e a aproximação com a odontologia no Brasil é única. Quer dizer, é um país tropical, é um país que as famílias já informam, a odontologia faz parte da cultura brasileira, não sem razão. Algumas métricas para vocês: o número de dentistas no Brasil é número 1 do mundo, o número de novos dentistas no Brasil possivelmente é número 1 do mundo também. A gente tem uma intensa visitação, especialmente na classe média brasileira, do grupo de dentistas que hoje supera 300 mil profissionais. Quer dizer, a gente tem aí um share expressivo, o Brasil tem um share expressivo no número de dentistas no mundo, e esse número só cresce. Quer dizer, então a oferta é de altíssima qualidade, o número de escolas, de faculdades, etc. Os planos dentais vêm oferecer fechar um gap, fechar uma lacuna. Quer dizer, em particular no nosso modelo, nós incentivamos a frequência, nós atuamos em 2.600 cidades. De novo, ele é totalmente amigável e próximo à rede de cirurgiões dentistas, trazendo volume, trazendo na especialização acadêmica de cada um dentro da odontologia aquele tipo de tratamento que ele tem uma maior proximidade, ele tem maior identidade. Isso eleva a nossa entrega, a nossa qualidade a padrões sem equivalente no mercado. Certo. E a gente pode explorar um pouco mais na realidade, que mercado é esse, né? Quer dizer, se nós na Odontoprev temos 7,3 milhões de clientes, nossos concorrentes mais próximos, na realidade, não tem nenhum deles na odontologia o seu foco, o seu valor estratégico principal. Empresas como a Amil, a Sul América, não chega nem a ser 5% da receita, né? São empresas de excelência no seu core business, e ele vira e mexe ou direcionado à saúde ou direcionado a seguros. Quer dizer, então, algumas companhias que competem conosco são alguns líderes globais. Por exemplo, a United Healthcare aqui no Brasil tem a Amil, a MetLife, que no Brasil é uma empresa muito relevante no setor de seguro de vida, mas o dental é uma parte muito pequena do seu portfólio. Para nós não, para nós é o oposto, é 100%. Quer dizer, a gente tem hoje centenas de planos regulados, prontos para serem ofertados, mais uma vez, a qualquer tipo de cliente e tamanho de cliente, desde um plano individual, um grande foco da companhia, até um grande plano empresarial. Então, mais uma vez, são 7,3 milhões de clientes,
5 milhões em planos corporativos, em planos empresariais de grandes empregadores, e 2,3 milhões destinados a pequenas e médias empresas e destinados a planos individuais, mais ou menos 1 milhão e 100 em cada um deles. Isso é muito difícil de ser replicado e é aí que a gente tem crescido aceleradamente, muito mais rápido que o mercado, ano após ano, pelo menos nos últimos 5 anos. Certo. Dentro assim falando do setor de odontologia, é legal a gente fazer uma comparação com o setor de saúde, porque tem várias características favoráveis a esse setor. Custos inferiores, previsibilidade, preços estáveis, tecnologia não substituta, a inflação é mais controlada, o número de patologias é menor e a idade não faz com que as pessoas aumentem a utilização dos serviços. Estou vendo que você fez um belo de um dever de casa, bacana. De fato, a Odontoprev tem um modelo diferente de negócio. Eu acho que é importante a gente endereçar os principais aspectos desse modelo que é único. Nós não temos pares comparáveis, na realidade, no Brasil, na América Latina ou mesmo no mundo. Então, é uma empresa, mais uma vez, 100% voltada à cadeia de valor odontológica. Nós não temos operações físicas, na realidade a companhia é uma companhia asset light, quer dizer, a gente tem na realidade uma grande plataforma tecnológica que controla hoje, por dia, audita, checa, cerca de 20 mil tratamentos por dia, quer dizer, então isso é capaz de ser escalável no tempo. Mais uma vez, em pouco mais de 10 anos, a gente saiu de 1,5 milhão de clientes hoje para chegando perto ali dos 7,5 milhões. Então, é uma plataforma digital que consegue, para cada tratamento, oferecer um dentista credenciado que o cliente vê, acompanha, e na realidade o processo envolve uma checagem eletrônica de imagens, ou raio-x, em que é feita aqui em São Paulo, aqui em Barueri, em processos digitais. É aí que, no final da história, para cada tratamento, e esse é um diferencial importante, o cliente, o beneficiário, ele vê um dentista que está executando o serviço e ele tem a garantia de que um segundo dentista está confirmando o procedimento feito, os materiais utilizados, quer dizer, isso leva os padrões de qualidade e de retenção da companhia para níveis sem equivalente no mercado. Esse é um ponto legal a comentar, Pacheco, que a empresa não tem clínicas, né? Ela opera com uma rede de dentistas credenciados, são em torno de 25 mil dentistas credenciados, e aqui na sede da empresa tem dentistas, esses sim contratados pelo Odontoprev, funcionários do Odontoprev, que fiscalizam o trabalho dos credenciados, dos dentistas credenciados, e isso tudo através de uma plataforma de TI, né? E isso tudo garante o controle melhor, evita seleções adversas, toda essa base de informações que vocês têm. Exato. Eu acho que esse modelo ele é bastante único e ele dá muito trabalho de ser replicado ou de ser elaborado por um determinado concorrente. A companhia desenvolveu uma rede, na realidade hoje mais próxima de 30 mil dentistas em 2.600 cidades. Então a gente é capaz de crescer e somos líderes de mercado em todas as regiões, de norte a sul do Brasil. Trabalhando com marcas próprias, como a Odontoprev, que é a nossa marca de nascimento. Recentemente compramos uma companhia no nordeste do Brasil chamada Odontosystem. Temos também uma aliança com o nosso principal acionista, que é o Bradesco, e a marca Bradesco Dental é trabalhada operacionalmente pela companhia em todo o Brasil. E finalmente também temos uma parceria, uma joint venture com a BB Seguridade, que pelos próximos 16 anos tem a exclusividade de estar explorando todo o sistema Banco do Brasil. Canal de distribuição, né? Canal de distribuição, levando a marca BB Dental. BB Dental é a operadora, né, que nós somos sócios. O Odontoprev tem o privilégio de estar, e a exclusividade de estar explorando o sistema de distribuição do Banco do Brasil. Então são marcas, Antônio, líderes de mercado, são as duas marcas do chamado Bank Assurance, na distribuição de serviços dentro de canais de varejo bancário, líderes de mercado, Bradesco e Banco do Brasil, que tem parcerias exclusivas conosco de longuíssimo prazo. Mais uma vez, o Bradesco é nosso acionista controlador com metade das ações e que nos dão nos deixam muito otimismo
no que podemos fazer juntos com parceiros tão grandes nos próximos anos. Certo. Quer dizer, nenhuma outra companhia no mercado tem essa vocação. Quer dizer, nenhuma outra companhia no mercado tem esse tipo de modelo de atuação. Uma estrutura leve, digital, que nunca teve dívida, que não precisa de caixa. Na realidade, nós temos planos que são pré-pagos e nós, após a auditoria, pagamos a rede credenciada. Então, a companhia, por definição, ela está gerando caixa, capital diariamente. Certo. E para fechar esse ciclo, né, de relações com stakeholders tão positivo, nós distribuímos hoje 70% do lucro líquido trimestral através de dividendos e juros sobre capital próprio. Certo. Seria legal então a gente explorar um pouco as duas frentes de negócio da empresa. O corporativo, que é para as grandes empresas, os planos odontológicos para as grandes empresas, e o massificado, que é para pequenas e médias empresas, e os planos individuais. Vamos começar pelo corporativo, falando sobre os canais de distribuição, a precificação, risco e duração dos contratos. Muito bom. O corporativo é mercado tradicional e é onde o setor nasceu, nós também. Quer dizer, então, são empregadores de 200 ou mais funcionários que normalmente nos trazem vidas além daquele funcionário. O contrato também prevê a possibilidade de trazer um familiar direto. São contratos, no caso da Odontoprev, assinados sempre com duration plurianual, quer dizer, nós não assinamos contratos de curto prazo, somos orientados ao longo prazo e através de ferramentas de gestão, especialmente de controle de sinistralidade, de frequência, de entender atuarialmente os serviços e a previsão do sinistro futuro, a companhia é sim capaz de precificar contratos em 5 anos, em 6 anos, em 7 anos. Quer dizer, então, isso traz recorrência de receitas, o que é absolutamente difícil de ser replicado no mundo da medicina. A medicina é muito mais complexa. Ela tem a tecnologia que muda e melhora diariamente. Sim. Isso faz com que potencialmente os tratamentos fiquem mais caros. Certo. A população envelhece, ela se torna mais utiliza mais, não sei, custosa, ela pode fazer tratamentos de maior custo. Então, a inflação médica, acho que é conhecimento de todos, no Brasil e no mundo, ela é de 2 dígitos. E ela é bastante diferente da inflação Odontoprev, em que, através de ferramentas de gestão e controle e um acompanhamento intenso e proativo e preventivo, né, a gente tem uma inflação interna menor do que os índices gerais de preço há mais de 10 anos. Então, são diferenças marcantes da estrutura de custos da Odontoprev e das companhias que têm passagem pelo dental com modelos que são direcionados à saúde ou direcionados para seguros, ao invés do foco exclusivo operacional que temos no dental que a companhia tem. Quer dizer, então, a diferença de margem, a diferença de retorno, a diferença de fluxo de dividendos previsibilidade, e previsibilidade, quer dizer, num mundo, num Brasil de juros tão baixos, essa semana agora, reduzidos mais uma vez para 4,25, a gente tem só no yield de dividendos e juros sobre capital uma mensagem importante para dar para quem nos acompanha hoje. Sim. Vamos comentar então da outra frente de negócio, que atualmente chega a 48%, né, do resultado da empresa, o massificado. Tem o pequeno e médias empresas e tem o planos individuais. Vamos comentar cada um separado antes, assim. Perfeito. Eu acho que para melhor entender esse ciclo, a gente precisa voltar a 10 anos atrás, ali por volta de 2009, que foi quando a companhia se associou ao Bradesco. O Bradesco, então, Bradesco Dental, um player importante de mercado, na realidade vinha crescendo aceleradamente. Em 2009, Odontoprev e Bradesco se unem e Bradesco se torna acionista da companhia e operador da marca Bradesco Dental, que hoje é uma marca extremamente importante, certamente é uma das que mais cresce no Brasil nos últimos anos. Então, em 2012, nós lançamos os planos Bradesco Dental para pequenas e médias empresas. Em 2014, 2 anos depois, os planos individuais, através da marca Bradesco Dental, foram introduzidos no mercado.
Os dois somados já são bastante relevantes e têm receitas muito superiores às dos nossos principais concorrentes. Então, hoje, a gente tem o privilégio de dar a visão para o mercado de crescimento de receita, de crescimento do top line da companhia, no corporativo, apoiada em 4 marcas relevantes: a Odontoprev, a Bradesco Dental, o BB Dental e a Odontocista. E a companhia tem sido pioneira, como você bem colocou, Antônio, no lançamento de pequenas e médias empresas que empregam mais do que as grandes empresas no Brasil, mas é um mercado de mais difícil acesso. E a gente tem sido muito vitorioso trabalhando junto com o Bradesco para atrair pequenos empresários, aqueles que têm até 199 funcionários. Entendi. Essa é uma base importantíssima, estratégica da companhia e que a gente quer cada vez mais priorizar. Essa receita, Antônio, de planos para pequenas e médias empresas cresce a 2 dígitos desde então. E tem sido, mais uma vez, bastante representativo na receita incremental. Você citou também os planos individuais. É bom a gente fazer aqui uma comparação importante. Os planos individuais, começando pela saúde, são dificilmente encontrados. Raros canais de venda disponibilizam hoje, pela inflação médica crescente, além de outros riscos inerentes aos planos individuais de saúde. Essa não é a realidade na Odontoprev. A gente tem um grande interesse estratégico e vem praticando inovações importantes nos planos individuais, trabalhando em várias marcas, trabalhando online, trabalhando com o canal Bradesco, o canal próprio do Banco do Brasil, de modo que a gente tem nos planos individuais hoje já a segunda maior receita da companhia, são mais de 400 milhões de reais ano, numa receita consolidada de 1,8 bi. Carteira essa nos planos individuais que chegou a crescer e cresce, né, nos últimos anos mais de 20% ao ano. Quer dizer, então, é um segmento de negócio em que as barreiras à entrada, um tópico tão importante para a Vera Investing, são absolutamente claras, e a gente vem, ano após ano, sendo capaz de desenvolver marcas novas, produtos estruturados e dando os primeiros sinais de penetração numa base de clientes tão grande como a do Bradesco, como do próprio Banco do Brasil, e lidando, claro, também com a própria venda online da companhia, corretores que têm canais e espaços, marketplaces muito interessantes para chegar em cada vez mais pessoas, cada vez mais planos para os CPFs, né? Certo. A empresa tem no plano individual tem 50% vindo do canal bancário, mais ou menos 50%, 49%, né? 49% vindo de outros canais, tipo loja de departamento. Exatamente. Isso. Com o incremento do canal bancário, existe a possibilidade de reduzir a despesa de comercialização e tornar mais ainda lucrativa essa... Você está tocando num ponto muito importante. O tipo de crescimento que a companhia tem apresentado no passado não é aquele tipo de crescimento que os investidores, os que nos acompanham, devem esperar para o futuro. Se a companhia, para pegar o ano de 2009, que a gente já citou aqui, praticamente apenas cresceu no segmento corporativo, de novo, onde somos protagonistas, líderes de mercado há mais de 20 anos, eu acho que daqui para frente dá para esperar 2 crescimentos. Não apenas o baseado em novos volumes, novos contratos no segmento corporativo, mas também o segmento chamado massificado, né, de pequenas e médias empresas e nos planos individuais, em que a gente vem sendo pioneiro em todo o Brasil em trazer, de novo, um retorno superior. Sim. Por que o retorno é superior? Porque o risco é maior, né? O risco é maior tanto para pequenas e médias empresas, tanto para planos individuais. Mas a precificação compensa. A precificação precisa ser estratégica, a gente tem que ter canais de distribuição adequados. E o que você comentou, Antônio, é muito importante. Se há 10, 12 anos atrás nós nos baseamos muito em parcerias com lojas de departamento, através de cartões private label, chegar em pessoas físicas, Sim. Recentemente, nos últimos anos, essa lógica tem sido outra. O bancário tem aumentado. Trabalhar, não é, a exclusividade da distribuição via Bradesco,
a exclusividade da distribuição via Banco do Brasil, que com marcas consagradas e uma quantidade de clientes espetacular, a gente está chegando lá. E hoje já temos aí cerca de 500 mil, né, de pessoas nas marcas bancárias. Certamente é uma carteira de negócios que nos interessa estrategicamente muito nos próximos anos. Então, melhor PIB, melhor emprego, melhor renda per capita, eu acho que são drivers para os próximos 3, 5 anos, certamente vão apoiar o desenvolvimento de novas carteiras de planos individuais bancários, onde, aí fechando o comentário no ponto, a despesa de comercialização é 1/3 daquela praticada na grande maioria dos acordos de lojas de departamento. Então esse é um driver de geração de valor muito importante, como que a carteira está sendo modificada, né, nos últimos 10 anos, da exclusividade da distribuição nos planos de loja para mais recente parceria com os canais bancários. Isso é muito importante. Outro ponto interessante a comentar é esse aumento nos últimos anos de massificado. Ele foi uma mudança estrutural ou ele foi uma reação à desaceleração do PIB que afeta mais o corporativo, né? A gente pode esperar o Odontoprev focando cada vez mais nesse massificado ou foi só uma reação à desaceleração do PIB? Assim? Eu acho que esse é um movimento estratégico que veio para ficar. Quer dizer, então a gente tem, de novo, uma posição, somos protagonistas, né, no segmento corporativo, hoje com mais de 5 milhões de beneficiários. Quer dizer, só essa carteira ela é mais do dobro da carteira do concorrente mais próximo. Quer dizer, mas isso não significa absolutamente nada na visão de longo prazo da companhia. Temos todo o foco e prosseguiremos ampliando a carteira corporativa, o upside de novos empregos, quem sabe vai ser conservador aqui em 2021, 2022, mas a gente já sente um Brasil melhor, já sente uma retomada gradual de emprego em alguns segmentos de negócio no corporativo. Então a gente é construtivo sim, já a partir de 2020, em ter uma carteira crescente no segmento corporativo, que é um segmento de menor barreira à entrada. É lá em que todas as empresas que atuam nesse mercado têm mais facilidade de chegar no cliente final. Só que a companhia, a Odontoprev, ela está sendo, mais uma vez, protagonista em inovar, em trazer novos segmentos de mercado pela primeira vez, os massificados. E que existem fortes barreiras de entrada, né? Canais de distribuição. Sem dúvida, sem dúvida. A capacidade da empresa de precificar melhor, controlar melhor por causa da rede de TI aqui, né? Se hoje, para dar alguns números aqui para quem nos acompanha, a companhia tem receita da ordem de 1,8 bilhão, a gente tem 1 bilhão vindo dos contratos empresariais e 800 milhões vindo dessa carteira massificada destinada a pequenas e médias empresas e os planos individuais. Essa carteira massificada, ela tem crescido 2 dígitos. Sim. Em particular, o individual bancário, mais de 20% ao ano. Quer dizer, então, aí é muito difícil o concorrente chegar. Muitas vezes, inclusive, porque ele não tem interesse estratégico no plano individual. Sim. Ao passo que a companhia tem uma grande prioridade nos planos individuais. Então, eu acho que a habilidade de atuar em todos os segmentos de mercado, em todo o Brasil, e com marcas absolutamente líderes e consagradas, eu acho que ela já constitui um portfólio único na proposta de investimento da tese de Odontoprev. Número 2, como que a companhia está sendo pioneira em trazer novos retornos para dentro do portfólio. E retornos que têm nos permitido margens superiores, certamente muito acima do que concorrentes médicos, hospitalares, enfim, concorrentes destinados a mesmo seguros. A outras partes da cadeia de saúde. Exato, quer dizer, então, na última década, não sem razão, o índice combinado da companhia tem sido de 70%. Só para traduzir aqui a linguagem técnica do que a gente está falando, o índice combinado é aquele que soma o custo de serviço, as despesas administrativas e de vendas. Então, esse nosso custo, ele se limita a 70%. A indústria trabalha com 85%, 90%, em alguns casos acima de 90%. Quer dizer, então, o diferencial de retorno que a companhia, sem nenhuma dívida, sem necessidade de capital de giro e retornando
pagando trimestralmente, né, de São dividendos. 8 pagamentos de dividendos ao ano, né? Nós fazemos 2 pagamentos por trimestre, um de dividendos, um de juros sobre capital. Naturalmente são 8 eventos caixa por ano, né? Certo. Eu acho que, mais uma vez, no mercado de juros pouco acima de 4%, eu acho que é uma opção interessante. Definitivamente o DPV3 é um ativo de risco, sem dúvida. Sim. É uma renda variável, mas que tem um perfil de risco-retorno que eu acho que tinha que ser analisado de perto, não sem razão. A gente tem, na última década, para não falar de um período curto, praticamente o mesmo múltiplo. A companhia negocia com múltiplos extremamente semelhantes nos últimos... Preço-lucro nos últimos 10 anos, que ele não tem nenhuma novidade. Entendi. De múltiplo. Eu acho que a estratégia, sim, é uma novidade. A estratégia de ser pioneira em abrir as portas do massificado, em estar com canais exclusivos de distribuição e uma plataforma de tecnologia que ainda tem muito para ser, em ganhar em robustez. Quer dizer, temas como inteligência artificial, como Big Data, como Machine Learning, quer dizer, são temas recorrentes. Se teve conhecendo aqui a companhia hoje, você visitou diversos departamentos, quer dizer, a gente está extremamente focado e com muita vontade de trazer ainda mais inovações baseadas em tecnologia para o consumidor final. Certo. A empresa Odontoprev, ela tem retornos acima do custo de capital, ou seja, os investidores demandam um retorno, digamos assim, 10% e a Odontoprev consegue ter um retorno de 30%, 29%, em torno disso. Para ela conseguir ter esse retorno, ela só vai conseguir, qualquer empresa do planeta só consegue fazer isso com 2 condições, ou uma gestão excelente ou vantagens competitivas. Na minha análise, a empresa tem 2, gestão excelente e vantagens competitivas. Mas, pela gestão ser um aspecto mais subjetivo, vamos comentar sobre as vantagens competitivas que ela tem. Eu marquei aqui, devido ao market share elevado dela, chega a 40% da receita, ela consegue economias de escala, né? Sim, é verdade. Eu acho que esse tema da vantagem competitiva, ele é extremamente debatido pela nossa base acionária, especialmente fora no Brasil. A gente tem orgulho em comentar que são 650 fundos de mais de 30 países que hoje são nossos acionistas. Em algumas conversas que duram mais de ano, quer dizer, na verdade, algumas de resultados, de performance, comparação com players do setor. Então, a gente fica muito feliz com esse tipo de base acionária que, em essência, está estudando, Antônio, de verdade que modelo é esse, que só existe no Brasil, que só a Odontoprev entrega, como é que é feita a gestão de mais de 20 mil procedimentos odontológicos por dia aqui em São Paulo, aqui em Barueri. Então, esse é um modelo único, de fato, ele tem vantagens competitivas, sim, tem, com certeza, difíceis de serem copiadas. Eu acho que tecnologia e foco no dental é a primeira delas. A companhia ela vem sendo capaz de criar um banco de dados, quer dizer, um conhecimento atuarial exclusivamente dental, muito difícil de ser replicado por uma empresa de saúde. Quer dizer, o grupo de tecnologia da casa tem não só os profissionais orientados à computação, mas também, de novo, 20% do nosso quadro é de cirurgiões dentistas. Quer dizer, essa combinação é absolutamente única. E isso vem sendo diariamente aperfeiçoado. Quer dizer, jamais estaremos satisfeitos em um determinado nível de performance. Quer dizer, a gente tem que procurar se superar, em trazer efetivo encantamento para quem lida conosco, seja um gestor de recursos humanos, seja o usuário final do plano. Eu acho que a companhia ela tem ido além, quer dizer, não é só um case de tecnologia. Eu acho que a Odontoprev é um case de alianças comerciais, de vocação de trabalhar o dental em plataformas que, na realidade, são muito maiores do que as nossas. Quer dizer, eu acho que a gente está na busca agora dessa fronteira adicional de geração de valor, que é chegar no mundo digital, trazer ferramentas de gestão ainda mais sofisticadas para que se perceba o risco melhor, a performance de uma rede credenciada tão grande. Quer dizer, então, essa é uma atividade diária e que não cessa. Quer dizer, tecnologia é uma diretoria estatutária, assim como relações com investidores é uma diretoria estatutária que tem toda a prioridade da casa. É interessante comentar
essa parte de TI, que isso possibilita precificação superior, controle de risco melhor, é uma base de dados assim inigualável, porque ela já tem há mais de 30 anos essa base de dados. Para um concorrente replicar é muito difícil. Impossível não é, Não, mas impossível não é, eu acho que a gente está, realmente tem a vocação e tem uma vontade de fazer diferente que é absolutamente única no mercado. A companhia tem, primeiro, a gestão, ela é 100% profissional desde a fundação da companhia em 1987. Quer dizer, então, o conselho de administração foi criado 10 anos antes da abertura de capital. A companhia jamais teve, nem vai ter, famílias envolvidas. Quer dizer, então aqui são executivos profissionais tocando cada um a sua especialização. Apenas 3 presidentes na história, hoje, de mais de 30 anos da companhia. O turnover do senior management é extremamente baixo. E, claro, todos comprometidos, todos acionistas com o negócio, tendo uma visão lá na frente. Tecnologia é absolutamente fundamental, é uma paixão da companhia. Quer dizer, a companhia é extremamente quantitativa, quer dizer, então a forma com que a gente se mede, a forma opera com que, com base em indicadores, né? Sem dúvida, a forma com que a gente mede performance, o bônus do time de gestão da companhia é atrelado. Isso é absolutamente raro de achar no mercado, eu diria até fora do Brasil, atrelado à percepção dos que lidam conosco. Então, pesquisas de satisfação com dentistas, pesquisas de satisfação com os usuários finais, pesquisa de satisfação com os gestores de recursos humanos que contratam os nossos serviços. Então, todos esses indicadores impactam na remuneração do time de gestão. Então, é uma companhia extremamente numérica, que se mede diariamente e que busca entregar um serviço diferenciado, com visão de longo prazo, em contratos que assim são desenhados. Fácil, longe disso. Eu acho que a gente vem aprendendo a trabalhar no mundo massificado, trabalhar com um sócio tão importante e estratégico como o Bradesco, que pela primeira vez está colocando o Bradesco Dental em diversas prateleiras do banco, da seguradora, do Banco Next, que é o banco digital, né, do Bradesco. Quer dizer, então, esse é um potencial muito relevante de crescimento dos próximos anos. A gente está dando os primeiros passos, aprendendo, nem sempre aprendemos imediatamente, muito pelo contrário. Em 2019, no ano passado, a gente teve um grande aprendizado num determinado nicho de negócio dos planos individuais, mas é assim mesmo, é aprender, dar as cabeçadas para a gente chegar lá na frente melhor e maior, claro, do que qualquer outra companhia. Certo. Seria legal a gente comentar também questão de oportunidades internacionais. Ela tem uma operação no México com o grupo IC, né? 15 milhões de beneficiários lá, né? Na verdade, o número, o setor mexicano, a gente comentar um pouquinho aqui, a Odontoprev não é uma operação exclusivamente brasileira, apesar do Brasil representar praticamente 100% dos financials, né, dos resultados da companhia, mas temos sim já há algum tempo uma pequena operação ainda incipiente, no mercado incipiente, que é o mexicano. Então, para nós, o México é o segundo mercado a ser trabalhado. A gente está cautelosamente, passo a passo, explorando esse mercado, e ele pode ter um potencial no médio prazo diferenciado. Ainda não é representativo dos nossos números, mas de fato só para dar a mensagem aqui de que sim, a Odontoprev é um case brasileiro, mas que o exercício de procurar oportunidades, ele vai até fora do Brasil, sim. Acho que México é um primeiro exemplo. O setor mexicano, ele tem características parecidas com o brasileiro de odontologia? Ele é muito pequeno, na realidade ele está dando os primeiros passos. Quer dizer, se o Brasil, o dental ainda é pequeno, são só 26 milhões de... certamente, algumas décadas atrás, quer dizer, e a gente quer estar lá desde o início. Eu acho que quem nos acompanha deve esperar esse case, o case Odontoprev, de ser um case brasileiro. Quer dizer, a gente está aqui, praticamente o core da companhia, ele é local, quer dizer, a gente não tem nenhuma exposição a dólar, é um case mensurado e acompanhado em reais.
sem nenhum derivativo, sem exposição a dólar, mais uma vez com dívida zero. Então, eu acho que o case é um case brasileiro, mas com esse olhar, a atenção, certamente indo além fronteira. Importante falar que focado exclusivamente no dental, né? Sem dúvida, quer dizer, isso é uma grande diferença. Acho que nenhum dos grandes competidores que temos tem a mesma vocação. Esse não é um Fla-Flu ou um Corinthians e Palmeiras, quer dizer, a companhia está ali absolutamente focada num segmento de negócio que tem um ticket médio bem modesto, e a gente precisa sobreviver, e faz nos últimos 10 anos uma margem entre 23% e 26%, então você vê margem EBITDA, eu me refiro, é uma margem extremamente bem comportada, com uma sinistralidade abaixo da metade da receita, quer dizer, então o nosso chamado custo de produtos vendidos, ou a sinistralidade é a mais atrativa do mercado, abaixo de 50% desde a abertura de capital em 2006, ao passo que você vê outras companhias em outros segmentos, especialmente de saúde, com 70%, 80% ou talvez 90% ou mais de custo de serviço em relação à receita. Então são outras propostas de valor que, quem sabe, o investidor que nos acompanha agora, o acionista, especialmente pessoa física que nos acompanha agora, possa estar fazendo as suas comparações, tirando as suas conclusões. Assim, Pacheco, o que o investidor ele pode esperar da Odontoprev? Uma consistência nos resultados? O que ele pode esperar da Odontoprev para frente? Olha, em 14 anos a performance de receita teve um crescimento anual de 20%, o crescimento anual do lucro na média foi de 25% ao ano. Longe disso representar algum tipo de expectativa, não é o caso. A companhia foi feliz em fazer aquisições, crescemos organicamente, fizemos parcerias relevantes e estratégicas no setor com o Bradesco, com o Banco do Brasil. Eu acho que o que esperar de Odontoprev é um trabalho contínuo de geração de valor no segmento dental, quer dizer, no modelo livre de ativos, um modelo que retorna ao investidor trimestralmente o máximo que a gente poderá fazer. Queremos elevar o payout da companhia de 70% hoje, quem sabe um patamar maior, e extrema disciplina de alocação de capital com governança de ponta, quer dizer, então não à toa a gente tem, de novo, o orgulho de contar com acionistas de mais de 30 países, alguns dos fundos mais sofisticados em análise social, ambiental, de governança, procurando ações com voto, todas as ações nossas com voto, com participação em assembleia, as nossas contam com mais de 70% de participação há mais de uma década. Quer dizer, então, assim, a gente fica muito contente com a performance até agora, longe disso representar qualquer conforto com o que aconteceu até aqui. É muito mais a satisfação de onde chegamos. Agora tem muito por vir, é isso que nos tira da cama e motiva. Diariamente. Certo. O investidor também ele tem que observar quais as principais ameaças do negócio. Eu acho que no Brasil sempre existe esse risco do governo, tem os riscos macro do Brasil, mas assim, algum risco específico da Odontoprev assim, que você enxerga, para o investidor ficar atento? Claro, eu acho que tem que ficar muito atento sim ao nível de desemprego. O Brasil, e não só ao montante do desemprego, mas como é que ele oscila. A boa notícia, aliás, muito boa notícia, é que o desemprego não sobe. Ele permanece alto, são cerca de 12 milhões, 11 milhões de desempregados, ele permanece bastante alto. No entanto, ele não sobe. Se ele não sobe nos últimos meses, nos últimos trimestres, isso significa que a base da carteira empresarial, ela não cai, ela permanece do mesmo tamanho. Quer dizer, então, com possibilidade da companhia de trazer novos contratos, de trazer novos funcionários, de contratos já existentes em livre adesão, isso acontece diariamente. Eu acho que a companhia tem um potencial significativo. Então, desemprego é a variável macro mais importante a ser acompanhada. Uma outra variável preocupante é o nível de confiança do consumidor. Do consumidor, eu diria até, o nosso caso, a carteira empresarial, ela é mais industrial do que de serviços. O que a gente quer dizer com nível de confiança? Vou manter o meu emprego no tempo ou não? É uma derivada do emprego, o índice de confiança. Então, quando a confiança
sobe, e parece que é o caso agora, início de 2020, que os empregos vão ser mantidos, quer dizer, o pior já passou no desemprego, isso faz com que a frequência de utilização ela possa cair. A gente hoje está numa pressão de utilização do serviço, a sinistralidade, especialmente no corporativo, está acima do padrão histórico. Isso pode significar a expansão de margem nos trimestres futuros, caso a confiança, especialmente no empresarial, ela ceda para níveis mais próximos do histórico. Entendi. Então, a gente acha que há potencial sim de expansão de margem, caso a estratégia de massificação dos produtos para pequenas e médias empresas e planos individuais prossiga, tendo o sucesso dos últimos anos, a sinistralidade do empresarial ela possa ter, quem sabe, um macro mais favorável, portanto, uma confiança mais adequada, e aí ela voltaria para os padrões históricos. Os esforços através de tecnologia para melhorar as despesas administrativas e introduzir processos digitais na companhia diariamente são estudados, pesquisados e implantados. E, finalmente, eu acho que a gente tem também a possibilidade de estar lidando, claro, com uma estrutura de capital e de alocação de capital 100% alinhada ao acionista minoritário. Quer dizer, então, é isso que a gente tem praticado há 14 anos. A disciplina na alocação de capital, a prioridade absoluta aos dividendos e juros sobre capital. E, quem sabe, aquisições interessantes, mas apenas as boas. Apenas as que adicionem valor e não que vão ter um retorno elevado. Que vão ter um retorno diferenciado. Esse é o mandato do time de gestão e não ficar executando toda aquisição que passe. Aquisições ruins vocês deixam para a concorrência, né? Eu acho que a gente tem que ser seletivo como sempre foi e vai continuar sendo em aquisições, em movimentos estratégicos, escolhendo os parceiros adequados e trabalhando, não é, com diferenciais de tecnologia que, mais uma vez, são muito difíceis de serem replicados. Certo. Pacheco, qual seriam assim, as suas considerações finais para quem está assistindo a gente, os investidores ou estudantes que querem conhecer mais sobre a empresa? Bom, primeiro que a gente está de portas abertas aqui em São Paulo, em Alphaville, em Barueri. Quer dizer, existem outras companhias abertas aqui na nossa vizinhança. Sim. Então, a gente tem muito orgulho em dizer, acho que eu não comentei ainda hoje, a companhia quintuplicou a base de acionistas individuais. Quer dizer, eram menos de 5 mil, na realidade hoje o número mais recente é de 32 mil investidores individuais. A gente tem, acho que eu já comentei, mais de 30 países com investidores institucionais, acionistas de fundos globais bastante sofisticados e exigentes. Eu acho que isso coroa todo esse processo de diálogo com o mercado. Em particular, fico muito feliz de você ter nos visitado aqui hoje na sede da companhia. Mais uma vez, a gente está aqui de portas abertas. Foi um prazer e será sempre um prazer a gente estar conversando aqui sobre a nossa realidade, sobre os nossos desafios. Enfim, está sendo um grande privilégio aí para a companhia estar, se eu entendi bem, inaugurando esse canal, quem sabe, olha aí, nossa, é uma honra para nós estar sendo participar desse ciclo, que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele ajude vocês a entenderem mais sobre a empresa nos estudos de vocês, ou até mesmo usar como base de investimento. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos, foi um grande prazer, Antônio. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço.